Salve, salve, galera do canal Rolando a Bola. Tô chegando com um vídeo desta segunda-feira para falar do final de semana, os jogos que aconteceram. Campeonato Brasileiro Série A, nós tivemos no sábado o Fluminense ganhando de 4-0 do Corinthians no Maracanã. O Corinthians foi cheio de garotos, cheio de jogadores reservas, poupando a equipe para o jogo da Libertadores contra o Boca Juniors neste meio de semana. E aí o Fluminense ganhou de 4-0 com 2 gols do Cano, mais uma vez deixando a sua marca, se destacando o Cano. E tivemos também uma festa muito grande para o Fred, né? O Fred fez seu penúltimo jogo com a camisa do Fluminense, ele entrou já no final, faltando uns 5 minutos para terminar. Mesmo assim, conseguiu uma bola na área, meteu a perna direita, a bola desviou na zaga e foi gol do Fred, o 4º gol do Fluminense, 4-0 em cima do Corinthians. E o Fred chorou, foi emocionado, vibrar com os torcedores, com os seus companheiros. O Fred que no próximo sábado ele vai se despedir do futebol com a camisa do Fluminense, encerrando a sua carreira no futebol. O jogo será contra o Ceará, casa cheia, os ingressos todos vendidos para esse jogo da despedida do Fred contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana. Então o Fluminense aí conseguiu um grande resultado, continua ali na parte de cima da tabela do Brasileiro, e foi uma grande atuação do time comandado pelo Fernando Diniz. O Juventude perdeu em casa para o Atlético Mineiro. O Hulk deixou a sua marca cobrando pênalti. 2 para o Atlético Mineiro, 1 para o Juventude lá no Alfredo Jaconi. O jogo ficou um pouco dramático, né? Estava 2-0 para o Atlético, aí o Juventude diminuiu e foi para cima tentar o gol de empate. Pressionou, mas não conseguiu empatar. O time do Ceará ficou no empate em 1-1 com o Internacional. O jogo também no sábado. Nós tivemos sábado o clássico entre Santos e Flamengo. E o Flamengo ganhou do Santos 2-1. O Pedro fez 1-0. Aí o Santos empatou numa falha do goleiro Santos. O Santos está muito bem no gol do Flamengo, mas calculou ali a cobrança do jogador adversário. Calculou errado, né? Porque quando ele foi, a bola já tinha passado no chute. Não foi tão forte. E um chute de longe do jogador santista acabou entrando no canto esquerdo. Rasteirinha a bola. E aí o Flamengo depois colocou alguns titulares, porque entrou com um time cheio de reservas, né? Até Gabigol e Arrascaeta estavam no banco. Aí depois eles entraram e o Arrascaeta meteu uma bola para o Pedro de bico bateu para o gol, o goleiro soltou e no meio da área apareceu o Gabigol, né? O Gabriel Barbosa, para chutar forte. A bola ainda bateu ali no zagueiro e foi para o fundo do gol. Era o gol da vitória do Flamengo. Mais um gol do Gabigol contra a equipe do Santos, e o Flamengo vencendo seu 3º jogo ao comando do Dorival. Venceu o América pelo Brasileiro, depois venceu o Tolima pela Libertadores e agora volta a vencer pelo Brasileiro, dando uma subida. Está na 8ª colocação neste momento no Campeonato Brasileiro, o Clube de Regatas do Flamengo, demonstrando assim que ao comando do Dorival a equipe aos poucos vai reagindo e melhorando o seu desempenho. 2-1, portanto, para o Flamengo contra o Santos. Nós tivemos o Palmeiras perdendo, né? O Palmeiras foi derrotado pelo Atlético do Paraná, que de maneira surpreendente, ao comando do Filipão, vem fazendo uma grande campanha, conseguindo grandes resultados, tanto na Libertadores como no Brasileiro. Está muito bem o Atlético do Paraná. 2 para o Atlético do Paraná, 0 para o Palmeiras. O Palmeiras perdeu lá dentro de casa, no Allianz Parque. E a turma de trás está encostando no Palmeiras, que continua na liderança do Campeonato Brasileiro. O Filipão foi homenageado, recebeu a camisa 99 em homenagem ao título da Libertadores que o Filipão ganhou em 1999, comandando a equipe do Palmeiras. Então 2-0 para o Atlético em cima do Palmeiras. Jogo realizado no sábado. Tivemos Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina empatando em 0-0 com o CSA também no sábado. O Ituano perdeu para o Criciúma, Ituano 1, Criciúma 2. O Náutico ganhou de 3-1 do Novo Horizontino. Nós tivemos também a equipe do CRB empatando com o Guarani em 1-1. Jogos, portanto, da Série B. Pela Série C, o Floresta empatou com o Altos do Piauí em 2-2. E o Elielto, né? O Elielto, ex-São Francisco, fez um dos gols da equipe do Altos, lá do Piauí, nesse empate em 2-2 com o Floresta. Tivemos o Manaus ganhando de 4-2 do Ferroviário do Ceará.
A equipe do Confiança ganhou de 1-0 do Volta Redonda do Rio. E o Vitória meteu 2-0 no Figueirense, jogando lá no Barradão. Campeonato Brasileiro da Série D, depois que perdeu todas as chances de buscar a classificação, começa agora a ganhar a Tuna Luso, né? A Tuna ganhou de 2-1 do 4 de julho, lá do Piauí. O Globo perdeu em casa para o Retrô pelo placar de 2-1. O Retrô, portanto, ganhou de 2-1 da equipe do Globo. Nós tivemos o Noroeste ganhando de 3-0 da Ferroviária de Araraquara. O Juventude lá do Maranhão perdeu para o Motoclube por 1-0. Tivemos ainda o Brasiliense, ganhou de 2-1 do Ação. A equipe do São Luís, lá de Ijuí, empatou em 0-0 com o Cascavel. O Fluminense do Piauí meteu 3-1 no Castanhal. O Castanhal caiu na tabela, está na 4ª colocação, ali no limite. Tem que melhorar, tem que voltar a ganhar o Castanhal. Perdeu fora de casa para o Fluminense do Piauí. A Inter de Limeira ganhou de 2-1 do Nova Venécia. Tivemos ainda Bahia de Feira 1, Caldense 0, Paraná 2, Nova Iguaçu 1, São Bernardo 1, Santo André 0. O Porto Velho empatou, melhor dizendo. Porto Velho empatou em 1-1 com o São Raimundo do Amazonas. O São Raimundo de Roraima ganhou de 2-1 do Náutico também de Roraima. O CSE perdeu para o Lagarto por 1-0. Jogo ainda da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos pelo Sub-20 do sábado, Campeonato Brasileiro, Atlético do Paraná 4-1 na Chapecoense, Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras 1-0, o Bragantino perdeu de 3-2 para o Atlético de Goiás e o Santos meteu 3-0 no Internacional e o São Paulo ganhou de 1-0 do Botafogo. Jogos, portanto, do sábado, passando aí para você, amigo torcedor. No domingo, nós tivemos o prosseguimento aí do Campeonato Brasileiro, da Série A. Avaí 1, Cuiabá 2. Esse jogo foi domingo pela parte da manhã. O Cuiabá ganhou fora de casa, ganhou do Avaí, que vinha de um empate em 2-2 com o Palmeiras. Para você ver como é equilibrado esse nosso Campeonato Brasileiro, né? O Avaí empata com o Palmeiras, recebe o Cuiabá dentro de casa e perde do Cuiabá 2-1. Atlético de Goiás 1, São Paulo 2, grande vitória do tricolor paulista. O Luciano foi o grande destaque, fez 2 gols, está voltando à forma novamente. Luciano que andou no banco de reserva e está fazendo as pazes novamente com o gol. O Atlético Mineiro, o América Mineiro, melhor dizendo, ganhou de 1-0 do Goiás no domingo. O Coritiba ganhou do Fortaleza. Fortaleza não vai bem, continua na lanterna do Campeonato Brasileiro, apesar da boa campanha na Libertadores, mas continua na lanterna do Brasileiro, perdeu para o Coritiba por 2-1 neste domingo. Nós tivemos pela Série B, Ponte Preta 0, Tombense 0, Vasco 0, Sport Recife também 0. Vasco levou um pouco mais de 60 mil torcedores no Maracanã, mas a torcida ficou decepcionada. Além do empate, não é nem pelo resultado, né, mas pelo desempenho. O Vasco mostrou um time sem o Nenê, sem criatividade nenhuma. O Nenê não pôde atuar e não mostrou força nenhuma para ganhar da equipe do Sport. Em alguns momentos, por pouco não é derrotado, porque o Sport no final acabou apertando, indo em alguns contra-ataques e por pouco não consegue um golzinho no final da partida. E aí a torcida não perdoou, vaiou o time, o técnico Mauricinho foi ofendido. O Maurício vai ter muitas dificuldades se não melhorar esse desempenho do Vasco em relação aí com o torcedor. Então, Vasco 0, Sport Recife 0. O Bahia ficou no 0-0 com o Grêmio jogando em casa. Nós tivemos pela Série C, o Brasil de Pelotas empatou com o Botafogo da Paraíba em 0-0. O Mirassol aplicou a maior goleada, né? O Mirassol aplicou a maior goleada da Série C, 6-0 no Atlético Cearense, final de semana. Mirassol 6, Atlético Cearense 0. O Remo fez clássico contra o Paysandu, empatou em 2-2. Por 2 vezes o Remo esteve à frente do placar. E, infelizmente, numa tarde e noite ruim do goleiro Vinícius, por sinal, o Remo já era para ter trocado de goleiro desde a Série B.
Olha, o Thiago Coelho, que hoje está no Paysandu, fez uma grande Série B pelo Remo. Quando foi acionado, o Vinícius acabou se machucando e ele atuou muito bem. O Remo não segurou esse bom goleiro que hoje está no Paysandu e vem sofrendo. O Vinícius defende algumas vezes pênalti, vai bem em alguns lances, vai bem em alguns jogos, mas ele tem falhado demais, e não é de hoje, né? Ontem falhou no primeiro gol, uma bola de longe, quando ele foi na bola, a bola já tinha escapulido da sua mão e entrado, e ontem acabou, o Remo fez 2-1, e o cara cruzou a bola na área, ele conseguiu colocar para dentro a bola, foi mal na redonda e acabou colocando a bola para dentro do seu próprio gol, num frangaço, de uma falha incrível do goleiro Vinícius, que é um goleiro já experiente, com uma história dentro do clube do Remo. E aí o torcedor no momento não vaiou o Vinícius, mas o protesto do torcedor foi o silêncio. Desde o gol de empate, a torcida ficou calada no estádio Evandro Almeida, até em forma de protesto, porque incentivar o time desde o início, o time faz 1-0, leva o empate, faz 2-1 e leva o empate daquele jeito, aí o torcedor ficou sem forças de empurrar o time em busca do terceiro gol. Ficou em silêncio até o término da partida e as críticas para o goleiro Vinícius vieram nas redes sociais, com os torcedores se manifestando. Mas ele está recebendo aí apoio do preparador de goleiros do Remo, dos seus companheiros. Mas foi realmente um clássico, uma péssima atuação e complicou muito a vida do clube do Remo, esse empate de 2-2 em casa contra a equipe do Paysandu. Tivemos o Campinense jogando contra o Botafogo de São Paulo e o Botafogo de São Paulo acabou ganhando de 3-1. 3-1, portanto, para o Botafogo de São Paulo nesse jogo contra o Campinense. Então, os resultados aí do Campeonato Brasileiro da Série C para você, amigo torcedor, com esse jogo aí do Campinense contra o Botafogo de São Paulo e a vitória do Campinense, do Botafogo, melhor dizendo, pelo placar de 3-1. Nós tivemos ainda o Ipiranga de São José empatando em 2-2 pela Série C. Pela Série D tivemos jogos ontem também. O Operário de Várzea Grande perdeu para o Ceilândia por 2-1. A Portuguesa do Rio ganhou de 2-1 do Pérolas Negras. O Marcílio Dias perdeu para o Azures por 1-0. Tivemos ainda o Aimoré empatando com o Caxias em 1-1. O Pouso Alegre ganhou de 2-0 do RT. E o Amazonas, lá de Manaus, ganhou de 4-1 do Trem de Macapá. O Afogados empatou em 0-0 com a América do Rio Grande do Norte. O Souza 1-0 em cima do São Paulo Cristal. O Sergipe deu de 2-0 no Asa de Arapiraca. O Santa Cruz ganhou de 1-0 do Juazeirense. Jacuipense empatou em 1-1 com o Atlético Alagoinhas. Tivemos ainda Anápolis 0, Grêmio Anápolis 1. Cianorte 1, Oeste 2, Costa Rica do Mato Grosso 1, Iporá 0. Costa Rica lá do Mato Grosso do Sul. Icasa 3, Crato 0, Humaitá 1, Rio Branco do Acre 2. Campeonato Brasileiro Sub-20, tivemos Cruzeiro 0, Bahia 0 e Corinthians 1, Fluminense 0. Foram os jogos de domingo, no grande placar aí que eu estou colocando aqui para você que acompanha o meu canal, tanto os jogos de sábado como os jogos de domingo. Olha, o Flamengo confirmou a contratação de Arturo Vidal, 35 anos, experiente volante, está chegando na quarta-feira, deve ser recebido com festa. Ele que há muito tempo se declarava para o Flamengo como grande torcedor do Flamengo, mesmo jogando na Europa, estava atuando na Inter de Milão, agora vai realizar o seu sonho de jogar no clube que ele torce, que ele aprendeu a gostar, que ele sempre saudava nas redes sociais. Vai ganhar cerca de 1.200.000 por mês, num contrato de 18 meses, 1 ano e meio de contrato. Arturo Vidal, portanto, chegando na quarta-feira para reforçar a equipe do Flamengo. O Flamengo já contratou o Cebolinha. A partir do dia 18 de julho, esses reforços já vão poder ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Agora o time rubro-negro tem outras negociações em andamento, está tentando
fechar com mais um jogador de meio de campo e mais um atacante. O Wendel continua na agenda, volante que foi revelado pelo Fluminense, tem 24 anos, um cara mais jovem, ele está em negociação. O Flamengo anunciou que pode contar com o Luiz Henrique, que é um jovem atacante que foi revelado pelo Botafogo, tem apenas 20 anos, joga no Olympique de Marselha. Mas eu já recebi algumas informações de pessoas ligadas, né? Porque o Luiz Henrique, ele é sobrinho do Joaci Moura, que foi técnico do São Francisco. Ele é lá da Paraíba, o Luiz Henrique. O Moura também é da Paraíba. O Luiz Henrique, que foi revelado pelo Botafogo e joga hoje no Olympique de Marselha, é filho do irmão do Joaci Moura, ex-técnico do Leão. E o Joaci me passou a informação que, apesar das notícias lá no Rio de que o Flamengo falta só um acerto com o Olympique de Marselha para trazer o Luiz Henrique, está meio complicada essa contratação, porque depende de várias coisas, né? Empresário, liberação do Olympique, o valor também na transação. O Flamengo quer pôr empréstimo esse jogador. Vamos aguardar, mas o Joaci me passou essa informação de que está meio complicada a transação. O Flamengo também anunciou que pode tentar contratar o Alexis Sanches, atacante chileno, de 33 anos. O mesmo empresário do Arturo Vidal, que fechou nesse final de semana com o Flamengo, é o empresário do Alexis Sanches. É um jogador que poderia vir para substituir o Bruno Henrique, que vai passar um ano fora da equipe rubro-negro. Certo é que o Flamengo está se movimentando, tem o Ferreirinha do Grêmio também, que o Flamengo já contactou com o Grêmio quer o Rodinei, o Flamengo pode envolver o Rodinei para ganhar alguma coisa, porque o Rodinei tá com um contrato até o final deste ano com a equipe do Flamengo, e já pode assinar com uma outra equipe sem o Flamengo ganhar nada. Então o Flamengo, aproveitando esse interesse do Grêmio, que está querendo o lateral Rodinei, pode contratar o Ferreirinha e envolver na transação o Rodinei e pagar o valor restante aí que o Grêmio quer pelo jovem atacante Ferreirinha. Vamos aguardar também essa negociação. Alguns jogadores do Flamengo já podem assinar contrato com outro clube, jogadores de 85, né, como estão chamados. O Felipe Luiz, lateral esquerdo, o Diego Ribas, meio campo, o Davi Luiz, né, esses jogadores têm contrato até o final do ano e já podem assinar com a outra equipe. Esse final de semana saiu uma notícia que o Davi Luiz estaria interessando a Inter de Milão, mas o empresário do Davi Luiz negou. E o próprio Davi Luiz foi nas redes sociais dizendo que a notícia sobre a sua saída do Flamengo era uma notícia fake news, né? Galera, nesta segunda-feira tem live aqui no programa Rolando a Bola. Nesta segunda-feira estarei ao lado do Paulo Tiame, do Cléo Neves, nos comentários, e vamos trazer o novo presidente da Federação Paraense de Futebol, o Ricardo Gluckpool, para conversar com a gente, falar sobre essa administração que já começou, ele já tomou posse, deve ficar de 2 anos e meio a 3 anos no comando da Federação Paraense de Futebol, o Ricardo, e hoje ele será o nosso convidado na nossa live, que vai começar às 7h30 da noite, não perca. Um grande abraço, galera, até o nosso próximo vídeo.